Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Esse vídeo é um pouco diferente, tá? A gente está aproveitando que está com a longa parada, né, para começar a rodada 23 do Cartola. Vai começar só na outra quarta. E então a gente vai fazer o top 5 coisas que você tem que fazer no Cartola se você quiser ganhar mais ligas, mais meses, né? E são boas práticas aí, tá? Top número 1. Hack do goleiro, hack do atacante, hack do lateral, tá? Bem, muita gente sabe o que é isso, mas é assustador o número de pessoas que ainda não sabem o que é o famoso hack do goleiro. E eu vejo que acaba perdendo meses por detalhe, tá? Às vezes você perde mês por 3 pontos, cara. E é exatamente o que o hack do goleiro pode te defender disso, tá? E o que é isso? É simples. O Cartola tem um banco de reservas faz acho que mais ou menos uns 2 anos, tá? Eu lembro que na pandemia não tinha 2020, acho que entrou em 20 ano passado, tá? E esse ano melhoraram. O que acontece? É muito simples, tá? Faz de conta que você coloca um goleiro aqui. Vamos pôr aqui um goleiro, sei lá, vamos pôr um João Ricardo, tá? E no banco você coloca outro boneco, que seja mais barato que ele. Como que funciona o banco de reservas? É simples. Se esse cara não jogar, esse aqui entra, tá? Mas tem um detalhe, pessoal. Este cara só vai entrar se ele fizer pelo menos mais que zero, tá? Mais que, sei lá, por exemplo, meio ponto. Ou segurou SG, 5 pontos. Ou mitou na rodada, tá? Se ele tomar, por exemplo, 5 gols, ele fez menos 5, ele não entra, tá? Ele não entra aqui. Isso é bom. Porque antigamente entrava boneco negativo fodendo o seu time. Era foda, tá? Às vezes o seu lateral não jogava e o seu reserva foi expulso, ele entrava e arrebentava teu time. O Cartola não permite mais isso. Então, qual que é o famoso hack do goleiro que o pessoal tanto fala? É simples. Faz de conta que o seu goleiro essa rodada é o Cássio. Ou o próprio João Ricardo. Mas vamos usar o Cássio como exemplo, tá? É simples. Você vai vir aqui no banco de reserva, coloca o seu goleiro que você quer. E no gol, você vem e coloca um goleiro mais caro que ele e que não vai jogar. Por exemplo, o Bento, que está lesionado, ou o Fernando Miguel. Pronto. O que significa? Significa que nessa rodada, se o Cássio fizer mais que zero, se ele segurar SG, fizer 10, ele entra. Se ele sofrer uma goleada do Fortaleza, menos 5, ele não entra, entendeu? Ah, mas dá pra fazer isso sempre? Não, não dá, pessoal. Por exemplo, se você quisesse escalar um goleiro mais caro, por exemplo, um Fábio, Lucas Perry, não tem goleiros mais caros que eles. Tá? Então não tem como fazer. Você não tem que virar um tarado do hack também. Né? Existem rodadas que realmente os goleiros mais caros são melhores. Por exemplo, essa rodada que o Fábio mitou. Né? E muitas rodadas o Lucas Perry, sem hack do goleiro, foi a melhor opção. Ele mitou 11 pontos, jogando o Newton Santos, enfim. Porém, assim, sempre que você for usar um goleiro barato na rodada e você tiver a oportunidade, faça a porra do hack do goleiro, senão você tá deixando de se proteger, tá? Dá pra fazer isso só com goleiro? Não. Dá pra fazer com qualquer posição, pessoal. Mas qual que é o problema? O gol, ele é mais tranquilo, né? Porque é um boneco só. E normalmente você sabe quem é o goleiro dos times, então você não tem problemas, né, de não jogar. Agora, por exemplo, atacante, vamos fingir que você ia fazer o hack do atacante. O Hulk não joga essa rodada. Vamos montar um ataque qualquer aqui, Soares e Peck, faz de conta, show de bola. Você quer usar o hack do atacante com o Cano, para o Cano não negativar, ok. Mas faz de conta que daí um desses bonecos não joga. O Cano vai entrar, se ele fizer mais que zero, e você perder um atacante. Ou perder um meia, entendeu? Então esse é o risco. Hack do lateral dá pra fazer também. Um exemplo, esta rodada, Ayrton Lucas está suspenso. Então você poderia fazer isso aqui, Ayrton Lucas com Capixaba. Por exemplo, se esse outro lateral fosse o Bruno Pacheco, ok. Isso deve funcionar, porque normalmente esses dois caras jogam. Mas qual que é o perigo? Se o Bruno Pacheco não jogar, você perdeu um lateral, irmão. Esse é o risco, né? Mas aí cabe a você decidir se vale arriscar isto ou não. Tá? Eu costumo usar apenas no hack do goleiro, mas eu já usei em um mês para ganhar algumas ligas no lateral, no goleiro e às vezes na zaga, tá? Por exemplo, o Murilo eu sabia que não ia jogar e meu outro zagueiro era Léo Pereira, então enfiava aqui, por exemplo, um Luan, porque eu tinha a escalação do Palmeiras, então eu tinha certeza que esse cara ia jogar. E esse aqui também. Então, funcionaria. Se esse cara, por exemplo, fosse expulso, não entra no time. É um filtro, entendeu? Você pode fazer isso aqui, ó. Esse é o famoso hack, tá? Não só para goleiro, mas para qualquer posição. Esse é uma das dicas. É o top 1 dicas. Pessoal, indo pro top 2 de dicas, é a famosa valorização do Cartola. Porra, como que funciona isso aqui? Isso aqui é uma desgraça, né? Realmente, é uma desgraça. Ninguém entende a valorização do Cartola. Mas, resumindo, após a segunda rodada ou terceira, a gente já tá na 20ª, então, enfim, você tem que
só usar o que te interessa, né? Como que funciona? Bem, se um boneco fez, por exemplo, 2 pontos na rodada passada, normalmente, para ele valorizar nessa, ele precisa fazer um pouquinho mais que isso. Então, 2,5, um exemplo, tá? Vou fazer até uma simulaçãozinha com vocês. Vamos pegar o Cano. Tá falando aqui que ele fez 2,10, então eu chuto que ele precisa de uns 2,50. Vamos ver. Essa conta não tem Pro, vamos ver uma conta com Pro, tá? Se 2,7, tá vendo? Show de bola. Mas qual que é o macete agora, né? É simples, pessoal. Se você usa o Cartola no modo navegador, você vem aqui e clica em mínimo para valorizar. É um filtro. É como se fosse um filtro do Excel, tá vendo? Ele vai dedurar para você o boneco que menos precisa para valorizar. Tá vendo? Você não vai conseguir enxergar se você não for Pro. Porém, você vai saber que de cima para baixo, esses são os bonecos que menos precisam para valorizar. E você sabendo como funciona a valorização do Cartola, né? Se esse boneco fez 1.4, então eu chuto, né, que precisa de 1.8. Vamos ver o Rony, 1.5, tá? Eu vou mostrar pra vocês que é verdade, ó. Tá vendo? A única diferença entre uma conta Pro e uma conta que não é Pro é que ele vai mostrar pra você o valor, tá? Mas vamos ver o Rony, 1.5 ou 1.86. Bateu com o que a gente falou, né? A única diferença é que na conta que não tá Pro, você não vai saber o valor, mas você consegue já ter uma noção. Você que joga Cartola e não é Pro, use sempre esse filtro, tá? É como se fosse um filtro de Excel mesmo. Mínimo para valorizar. Você só não vai ter acesso do valor, mas você sabendo como funciona a valorização da Cartola, você sabe mais ou menos quanto você precisaria. Ele precisaria. Aí você consegue montar um time para valorização, tá bom? Essa é a segunda dica. Pessoal, indo para top 3 dicas, é o Joga 10 News escalação, tá? Eu acho que todo mundo tem também conhecimento desse site, mas quem não tiver, é gratuito, tá? O Joga 10 News, prováveis Joga 10 News. Eu vou deixar esse site, inclusive, o link embaixo, tá? Ele tem prováveis até de Premier League, é interessantíssimo, mas a gente vai usar para Brasileirão, tá? Ele acerta muito mais as escalações do que o Cartola, tá? Por exemplo, 90% de acerto é muita coisa. Um exemplo, o Palmeiras, cara. O Palmeiras eles beiram quase a perfeição, tá? 95% praticamente de acerto. Isso significa que se tivesse 100 jogos do Palmeiras, eles acertam 95 jogos. O Cartola, com todo o respeito, é uma piada pra escalação, pessoal. Já houve vezes que eu não tô te zoando. Eu lembro que o Soteldo tava expulso uma rodada, acho que foi a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, ele tava ok aqui. E ninguém atualizou. Um amigo meu que não acompanha muito a Cartola, ele escalou o Soteldo e se fudeu, tá, pessoal? Então, assim, principalmente essa rodada que é conturbada, por causa que tem muito jogador convocado para a seleção sub-23, seleção principal, use o site do Joga 10 News, tá? Inclusive é muito bom para você ver como os times jogam, tá? Porque ele dá o desenho certinho. Às vezes você, por exemplo, sei lá, queria escalar o PP, vamos, ó, cara, PP tá aqui, ok. Ou o Vila Sante, né? Vila Sante ele foi convocado, que eu acho que pela seleção do Paraguai. Tá vendo? Já é dúvida. Às vezes você quer escalar, cara, você fala, putz, eu acho que tal boneco vai bem na rodada porque ele tá jogando na ponta esquerda. Porra, às vezes você vai ver, não, na verdade ele tá jogando na ponta direita, né? Um exemplo muito bom que eu vou dar pra vocês essa rodada, aqui. Esta rodada 23, por exemplo, eu daria uma dica para se você for escalar defensores do Fortaleza, você escalar, por exemplo, talvez o Tinga, ou o próprio Brits, porque eles vão enfrentar o menino Wesley, que é um ponta esquerda do Corinthians, que vai muito para cima. E ele vai ter muito confronto. Quem assiste, eu sou corintiano e eu te afirmo, esse moleque é muito bom, tenta muito, mas ele perde muito. Ele é muito desarmado. Então, talvez o Tinga, por exemplo, se segurar SG, ele faz uns 4 desarmes mais SG. É uma opção muito boa para rodada. É muito bom para você ver quem que o lateral pega do outro lado, entendeu? Então você consegue projetar, falei, porra, o outro ponta do outro time vai muito pra cima, então talvez esse lateral aqui ou esse vá melhor, tá? Por exemplo, o Rojas talvez não jogue, vai entrar o Mosquito é outro boneco que vai muito pra cima, muito pra dentro. Bruno Pacheco vai ter muito confronto. E assim vai. Então, outra dica, o site do Joga 10 News. É gratuito, vou deixar o link na descrição e nos comentários abaixo. Quem não acompanhava isso aqui, cara, não deixe de usar esse site, é muito bom. É muito melhor que a escalação do Cartola. Pessoal, outra dica, planejamento de mês. O que eu quero dizer com isso? Você que joga ligas mensais da sua empresa, entre seus amigos, valendo dinheiro, você tem que saber quantas rodadas tem o mês, pessoal. Isso é planejamento.
tá? Por exemplo, faz conta que você perdeu o mês passado, tá? Começa esse aqui. Essa aqui já foi a primeira rodada, a 22ª. Cara, venha no site do GE, na parte de tabela, tá? Tabelas, nacionais e Campeonato Brasileiro. Vai dar aqui. Veja quantas rodadas tem o mês. Né? Por exemplo, esse mês aqui de setembro tem a 22ª, que já foi. Tem a 23ª, a 24ª e acabou. Tá? Vai ter uma pausa muito grande do Cartola aqui. Então, assim, você precisa se planejar. Ou seja, este mês tem 3 rodadas. Então, por exemplo, se você fizesse um time tiro curto muito doido, já que e se ferrou, ficou, sei lá, 50 pontos atrás, cara, é difícil você tirar. Se os caras da sua liga forem bons. Um amigo meu fez isso. Ele resolveu fazer um time super tiro curto com o ataque inteiro do Fluminense. E o Fluminense só ganhou de 1-0, mas assim, todos os bonecos jogaram cansados por causa do jogo contra o Olímpia. E o Cano saiu, fez 2 pontos, o Kennedy não fez nada, tomou amarelo. E o Keno foi mais ou menos, fez 5 pontinhos. Tá? Se ele tivesse feito o básico, que era só ter escalado, por exemplo, o Soares, o Vitor Sá, pensar outro boneco aqui, até o próprio Verratti sempre tem média básica, né? E fez gol nesse jogo, ele estaria ainda no páreo. Ou Vitor Roque, né? Agora, não sei, né? É meio complicado ele recuperar. Então, assim, sempre tenha em mente quantas rodadas tem o mês. Se você joga principalmente campeonatos de meses, mensais, né? Valendo dinheiro. Vamos fazer um exemplo? O mês de outubro, quantas rodadas vão ter? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6 rodadas, pessoal. Outubro é um mês muito longo, tá? Então você tem que ter times equilibrados, né? Você fazer um time tiro curto é muito arriscado. Uma rodada, mesmo assim, mas mês longo, uma rodada que você erre ainda dá para recuperar. Agora mês curto é meio complicado, tá? Então essa é a nossa outra dica. Se planeje no mês, veja quantas rodadas tem e aí você consegue ver se você consegue ir mais agressivo ou não, tá? Pessoal, a última dica, tá? Ela vale para este ano do Cartola. Não vou falar que é para todas, porque não. Tá? O que acontece? Quais são? Você faz conta que você tem pouco cartoleta. No nosso caso a gente tem bastante, mas enfim, faz conta que você tem pouca cartoleta. O que você tem que focar? Quais são as melhores posições? Essa é a dica, melhores posições para você focar. Primeiro, eu te afirmo que o 4-3-3 é a melhor formação do jogo, tá? Por quê? Porque a primeira posição, a melhor posição do jogo é atacante. Tá? Então eu sempre recomendo você começar por atacante. Tá? Um exemplo para essa rodada, sei lá, Verratti, Marcos Leonardo e Paulinho. Vou dar um exemplo. Tá? É caro? É. Mas o potencial de atacante é quase, não vou falar infinito, né? Mas assim, é o maior do jogo. Porque ele pode pontuar dando assistência, fazendo gol, às vezes dá uma louca no Verratti ou no Paulinho. Por exemplo, a rodada que ele fez 2 gols e média básica, ele fez 20 pontos. Você não vai ver nunca um zagueiro fazendo 20 pontos, pessoal. Muito difícil. Pode ser que aconteça, assim, em 38 rodadas, um zagueiro vai fazer isso. Então, assim, guarde o seu dinheiro, foque o seu dinheiro. Qual que é a primeira posição? Atacante. Foque em atacante. Tá? Essa é a melhor posição do jogo. Ponto. Qual que é a segunda melhor posição do jogo? Nesta edição do Cartola. Pra mim, é lateral. Por isso que eu falo pra vocês que o 4-3-3 é melhor. Porque você não pode abrir mão de laterais. Que um exemplo, o melhor jogador de Cartola, em média, não é nem atacante. É o Marlon. O Marlon é o melhor jogador de Cartola. Tá? É um cara extremamente regular. Aquele zicou, mas se você tivesse com ele desde o começo do jogo, ele teria te entregado, cara, em média, 7,59. É muita coisa. E como visitante é mais ainda. Ele, o Capixaba, muito bom jogador de Cartola. Depois tem Pacheco, Piquerez, os próprios laterais do Botafogo são bons, de Plácido, né? Então, assim, a segunda posição que você tem que focar é laterais, tá? Uma opção muito boa, porque ele começa com 5 pontos do SG. Se o seu time segurar SG, ele tem 5 pontos garantidos, tá? Alguns laterais jogam mais ofensivos, ou seja, por exemplo, se ele desarmar mais 4 vezes, 4 vezes 1.2, tá? Isso aqui dá 4.8, certo? Então, mais 4.8 aqui. 4.8? Acho que é isso, né, pessoal? Eu sou meio ruim de matemática, enfim. E se ele, por exemplo, der um chute a gol, mais 1.2? Se ele der uma assistência, mais 5. É por isso que tem rodadas, às vezes, que você vê aqueles laterais fazendo 16 pontos. Você vê rodada que o Capixaba fez 16 pontos, pessoal. Porque ele deu uma assistência, desarmou 4 vezes, segurou SG e deu um chute pro gol, tá? Essa conta é básica, essa conta é padrão, pessoal. Coisa que é muito simples acontecer. Então, vamos mais 4, 5, mais 1,2, mais 5,
mais 1,2, mais 1,2, mais 1,2, mais 1,2, tá? Que são os 4 desarmes. Tá vendo? 16 pontos o seu lateral fez. Então, lateral é a segunda melhor posição do jogo. Aí vem uma coisa meio polêmica. Eu acho que a pior posição do jogo é zagueiro, tá? Já vamos adiantar. A terceira posição é um pouco polêmica porque eu acho que é técnico, tá? Porque esta edição do Cartola, se você adivinha o time, se o time ganha, ele ganha 1 ponto. E o técnico é a média do time, tá? Ou seja, se você adivinhar, por exemplo, que aqui é meio fácil, né? Não vou zicar, mas assim, é meio propenso que o Palmeiras ganhe do Goiás. Que o Flamengo ganhe do Paranaense meio desfalcado, mesmo o Flamengo estando desfalcado, entendeu? Então, assim, primeiro, tente acertar times que vão ganhar seus jogos, por exemplo, nessa rodada seria o Abel, ou o Sampaoli, por exemplo. E também times que você acha que vai segurar esse G, porque segurando esse G, automaticamente o técnico faz pelo menos uns 5 pontos. Se tiver goleada, ele passa. Ele passa dos 8 pontos, vira 9. Cara, isto é um gol. Vocês conseguem perceber isso? Isto é um gol, pessoal. Técnico fazendo 10 pontos é mais que um gol. É mais ponto que a merda de um zagueiro e uma desgraça de um meio. Então, assim, a minha opinião, quando eu monto meus times, eu começo pro atacante, lateral e garanto um técnico muito bom já, tá? Indo para outra opção, eu acho que goleiro é meio 880, né? Tem rodada que ele te salva, tem rodada que ele te ferra. Aí sim, eu acho que aí é meio campista. Mas eu não acho que tem tantos meia-campistas tão bons essa rodada, este ano, tá? Sempre são os mesmos, se você for reparar, né? É o Veiga, todos os meias do Grêmio são muito bons, sim, mas não é, você não pode ficar sempre escalando eles, né? Tem rodada que não é muito bom. O Arias voltou a ser muito bom para Cartola, né? Flamengo tem o De Arrascaeta, mas o De Arrascaeta é meio 13, lesiona também. Gerson é meio de lua. Então, assim, eu acho que a primeira, segunda, terceira, quarta opção, quarta melhor opção pro Cartola seria os meias, tá? Mas eu sinto que os meias nesta edição do Cartola estão um pouco com o freio de mão levantado, tá? Você não vê nenhum outro meia fora, por exemplo, o Veiga, De Arrascaeta e Arias, ou o Cristal do PP imitando toda a rodada, sabe igual tinha antigamente? Eu acho que não tem isso. Então, pra mim, na minha opinião, você pode discordar e se quiser comenta aí embaixo nos comentários por que não, tá? Mas pra mim, a quarta opção é meia campista. Aí pra mim agora vem goleiro. Goleiros são bons, muito bons. Por exemplo, o PR, você tem goleiros sensacionais. O João Ricardo também, muito bom goleiro, tá? O João Paulo era melhor, mas o Santos tá uma draga. O próprio Cássio segura esse G às vezes fora de casa, né? E assim, goleiro é uma posição que te dá muito ponto e você consegue usar o hack do goleiro, porque por isso eu acho uma opção muito boa. Só que eu não coloco em uma posição melhor, porque goleiro é meio, coitado, o goleiro é uma posição meio, como fala? Meio coitado, né? Sabe? Quando dá errado, ele toma gol, aí ele depende muito também que o outro time chute para ele não negativar. Então, assim, goleiro é uma posição, é um coitado goleiro, tá? O goleiro é o franco atirador, ele sempre vai estar tentando fazer milagre, assim, se ele faz merda, ele ferra o time também. Então, assim, ele não faz gol, coitado. Para ele pontuar bem significa que ele foi esporrado no jogo, sabe? Então, eu só não coloco ele numa posição um pouco superior por causa disso, que às vezes ele não depende dele mesmo. Pode ser um baita goleiro, por exemplo, o PR, mas o time fez cagada. Ele tomou um golaço aqui e não aconteceu mais nada no jogo. Fez 1 ponto. Né? A culpa é dele? Quem assistiu o jogo viu que não. O Flamengo foi muito superior ao Botafogo, foi erro de escalação do técnico. Mas o PR por si ele não vai pontuar mais nada, né? Porque ele precisava que o Flamengo chutasse mais pro gol. Só que o Flamengo foi inteligente, não precisava fazer isso. Então é por isso que eu não coloco o goleiro como uma opção um pouco mais elevada, tá? Mas é sempre bom, sim, você focar em goleiros bons e baratos, tá? Não significa que o goleiro mais caro vai o que melhor pontua. Não, negativo. Tá? Então assim, eu vou depois para goleiro, você faz de preferência com hack, e a pior posição para mim no Cartola que você tem que focar em último lugar, se você estiver acabando suas cartoletas, são zagueiro. Por quê? Não tem zagueiros monstros igual antigamente, como o Jeromel. O Jeromel fazia 10 pontos, quem lembra a edição de 2017, 18, 19 do Cartola. Não existe mais isso. Não existe, tá? Malemar tem um Vitor Cuesta que às vezes faz desarme. A maioria das vezes aqui, ó, foi SG do Botafogo. Ele não fez nada.
tá? Por exemplo, o Kahneman, rodada passada, que foi contra o Cuiabá, falaram que era um monstro, ele fez 4.9. E o Grêmio não tomou gol, ou seja, ele não fez nada pro Cartola. Não fez nenhum desarme, não fez nada. Se o Grêmio tivesse tomado gol, ele teria feito 0, tá? Então, assim, se tiver acabando o seu dinheiro, cara, tente adivinhar zagueiros que vão segurar esse G. Né? Por exemplo, tá faltando, você tá com um pouquinho de dinheiro, poxa, vamos nos bons e baratos aqui, né? Vamos pegar, por exemplo, sei lá, às vezes um Fabrício Bruno, sabe? Talvez é que isso que é foda. E pra piorar, pra reforçar mais ainda a desgraça da minha teoria, os zagueiros são caros ainda, né? São caros, eles pontuam um pouco. Malemar é SG mais 2 desarmes, eles fazem 7 pontinhos. Malemar eles fazem isso. Ah, é gol de cabeça? Não tem, irmão. A última vez que eu lembro de um gol de cabeça, acho que foi do Cuesta ou do Nino, lá na quarta, quinta rodada. Depois nunca mais aconteceu nada, tá vendo? Ó, é uma desgraça, com todo respeito. Então, Adrielson é bom zagueiro, tá? Então, por última opção, e pra mim a pior posição no Cartola que você tem que focar é zagueiro, tá? Tente sempre encaixar por último e depois encaixar o que você conseguir achar que vai segurar esse G, tá? Porque, resumindo, né? As melhores posições, na minha opinião, são o quê? Atacantes, laterais, técnico. Eu coloquei empatado, tá? Meia com goleiro, empatados, tá? E dependendo da rodada, tem tanto meia ruim que você foca primeiro no goleiro do que no meia. E depois vem a porra dos atacantes, tá? Então, essa é a nossa dica de prioridade de posições. Pessoal, e uma dica extra, tá? Quem acompanha a gente sabe que a gente usa o Scala 10, que é uma casa de análise paga, mas eu sempre usei o UFC Brasil, que é gratuito. Quem não conhece, eu vou também deixar o link abaixo, tá? E o que é esse carinha aqui? É simples, por exemplo, faz conta que você está em dúvida. Porra, que eu tô querendo escalar o Marcos Leonardo. Será que ele é bom? Vamos lá. Você clica aqui, ele vai te dar todas as pontuações que o Marcos Leonardo fez em casa, todas que ele fez fora, isso é interessante. E também, isso aqui que é mais interessante ainda, tá? Atacantes que enfrentaram o Cruzeiro, por exemplo, que é o time que ele vai enfrentar agora. Quanto que eles fizeram, tá vendo? Ó, imitaram o Luis Soares, o Flaco Lopes fez gol, né? O Pablo mitou, o Canóbio foi bem, Vitor Roque assistiu esse jogo, quase fez gol também. Aqui o Peck teve média básica, né? E aqui o Luiz Adriano e o Luca também tiveram média básica. Então, assim, é um site gratuito, não sei até quando, mas assim, vou deixar o link, vocês usem enquanto for gratuito, né? Por exemplo, um outro exemplo aqui, Rafael Veiga pra rodada, ele vai enfrentar o Goiás, ó. Olha as pontuações do Veiga em casa, cara. Muito foda, né? Muito bom mesmo. Meias que o Goiás enfrentou, né? Olha lá, o Maicon fez gol, Renato Augusto deu assistência, Emmanuel Martinez fez 7 desarmes, porra, foi muito bem. Os meias do Cruzeiro também foram bem, né? Do Santos também. Os do Bragantino também. O Evangelista foi muito bem contra o Goiás. Então, assim, é um time que cede scouts para meia-campistas, tá? Então, a última dica é essa, uma dica extra. Vou deixar o link aqui. Cartola FC Brasil, tá? Você tem e é gratuito. Você tem uma análise de jogadores, de scouts, às vezes não de cruzamento, né, de estatísticas assim de quanto que cede, mas assim ele te dá o histórico passado pelo menos. Isso é muito melhor, por exemplo, que a própria estatística do Cartola, que eu acho podre, tá? E essas são as 6 dicas de Cartola para essa edição e para outras dicas para outros anos, tá? Provavelmente Cartola não vai mudar tanto. Então você continua usando essas dicas para você escalar melhor, tá? Pode ser algumas muito óbvias, mas outras muita gente acho que não conhece, tá? E isso aqui vai fazer você ganhar muito mais rodadas e meses consequentemente, tá, pessoal? E esse é o vídeo, se puder dar um like para nos ajudar e acompanhar também no perfil no Insta, a gente agradece, tá? Valeu!